compartilhar uma palavra profética com você. Você aceita? Vem comigo? Então abra a tua Bíblia em Hebreus. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 13 e versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. E já logo vamos entender, porque é uma palavra profética. Vamos lá? Abriu? Vamos então. E diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 13 e versículo 5. Depois você permanece com a tua Bíblia aberta, para a gente poder continuar examinando e deixar o Espírito Santo nos dirigir. Amém? Então vamos lá. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuis, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Repete comigo. Por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Sabe o que quer dizer essa palavra? O teu Deus, o meu Deus, jamais vai nos abandonar. Jamais vai nos desamparar. Essa é uma promessa, viu? Porque é uma palavra profética. Quem é o seu Deus? Como tem vivido você? Qual a tua esperança? Onde está colocado o teu olho? Se estivesse colocado no grande eu sou, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o guia, o intercessor, o mediador, Yahvé, Yeshua e Jeová. Esse teu Deus te diz hoje nessa noite, te diz hoje para você e diz agora: jamais te abandonarei, jamais desprezarei você. Ainda que a tua mãe, teu pai, a tua esposa, teu esposo, teu amigo te despreze. Ainda que a circunstância esteja dizendo o contrário, jamais o Senhor vai te abandonar. Porém, aqui faz parte de lições práticas aos judeus hebreus, né? Os livros de Hebreus, ele não está ao certo quem escreveu, se é Apolo, se é apóstolo Paulo, ou Barnabé, ou se todos, né? Mas uma coisa é certa, segundo Timóteo 3, 16 e 17, a palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse, inclusive os livros que não foram registrados na Sagrada Escritura, foram divinamente inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, Deus que habita em nós, né? E ela é apta para ensinar, para nos direcionar, para nos dar direção, para nos dar guia. Então ela é perfeita, ela é a voz do Senhor. E ela é de forma prática, diária, todos os dias. Não adianta pensarmos que isso vai ser num montante de uma só vez. Eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheci, pronto, está resolvido. Todos os meus problemas acabaram. Não. É no dia a dia. É a prática diária que vai nos formar um cristão com forças, com esperança, né, empoderado e de glória em glória a chegarmos a um dia perfeito. O Senhor terminará a grande obra que começou, tanto na minha vida como na sua. Acredite. E Ele que diz hoje para você e para mim: nunca jamais te abandonarei e nunca mais te deixarei. Isso aqui faz parte de um contexto, de um conselho do apóstolo, de quem, né? A gente quer sempre acreditar que o apóstolo Paulo foi um dos que mais escreveram, os que escreveu, que mais aconselhou, e que tinha uma vida íntegra e de testemunho, e era um espelho, um exemplo, né? E ele finaliza, o apóstolo Paulo de fato finaliza esse capítulo, não vamos entrar no detalhe, mas são conclusões práticas para a nossa vida cotidiana diária, né? O processo da santificação. Mas aqui diz sobre a questão de riquezas. Então, eu fiz essa reflexão hoje, o Senhor, pela madrugada, me acordou e eu sempre, Senhor, fala comigo. Esse é um hábito, né? Ontem, quando fui dormir, e por hábito eu examino Salmos, e Salmos eu examino, por exemplo,
Hoje é dia 1º, então é o Salmo 1º. Felizes e abençoados são todos que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas. Eu amo esse salmo. Hoje é dia 1º, antes de dormir eu vou meditar esse salmo. Ontem foi o 31. E depois o Senhor terminou, dentro desse salmo, cheguei num contexto, no estudo, na meditação, em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus, isso hoje, né? De forma prática, porque amar a Deus não é falar que ama, né? A Deus ninguém engana, ele não se deixa escarnecer, mas é provar de forma provada. João 14:15 e Deuteronômio 11:1. Aqueles que me amam observam as minhas leis todos os dias e praticam, né? Minhas leis, meus mandamentos, e eu tenho feito isso, então eu tenho provado que amo o Senhor, e não para ser melhor do que ninguém, mas para cumprir princípios, mandamentos e palavra, ou seja, viver na íntegra. Assim tenho vivido, assim desejo viver até o último dia. Não para ser melhor do que você, melhor do que ninguém, porque cada um tem que fazer a nossa parte. Não estamos competindo, pelo contrário, somos parte de um corpo e Cristo é o cabeça, né? E aqui faz parte de um contexto em que ele estava dizendo sobre a riqueza, sobre bens materiais, né? Então, aqui você vive, né? Você pode me dizer, eu refleti isto e cheguei a uma conclusão em que eu quero compartilhar com você. Eu vivo para quê? Né? Uns vivem, eu quero um carro melhor, uma moto melhor, uma casa melhor, né? Eu vivo em prol daquela minha namorada, eu quero um sonho com ela, eu quero casar com ela, né? Ou namorado, ou quero uma viagem para Paris, né? Cada um vive por alguma coisa. E agora, pelo que você vive, quanto tempo vai durar este seu sonho, esse teu projeto? Ele tem fim? Ele vai chegar um dia que mesmo que você alcance, né, toda a sua energia, você deposite nesse teu projeto, nesse teu sonho, e ainda que você alcance, e eu desejo que você alcance, porque as bênçãos da terra também, elas nos aptam, né? O apóstolo Paulo diz, sobretudo, examinai sobre tudo e retém o que é bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então isso é palavra também, conselhos, e esses são de apóstolo Paulo. Mas você sim pode ter, eu tenho, posso ter sonhos e projetos, e tenho, mas toda a minha energia gastada nisso, e às vezes uma energia, né, todos os dias, e isso, aquilo acaba virando o meu ídolo, né, de certa forma eu acabo, é um casamento, ou é um projeto, ou é uma casa, ou é um sonho de aposentadoria, de descanso, enfim. Mas às vezes eu empenho tanto nisso que se torna, aqui como diz nesse, né, avareza. E a avareza é uma idolatria, e é pecado capital diante de Deus, e isso é abominável ao Senhor, ele não aceita. Ou seja, tirou a centralidade de Deus. Nós somos primícias do Senhor, como meninas dos olhos do Senhor, mas quem é Deus para nós? Né? O quanto investimos na obra, no reino? Agora, o seu sonho, o seu projeto, né? A sua conquista, quanto tempo você está investindo nisso? Né? Quando você acorda, lembrando disso, e quando você dorme, é isso? E ainda quando você receber esse projeto. Né? Vamos aí colocar um exemplo. Eu tenho o sonho de ter uma bela aposentadoria, uma bela conta bancária, casas de aluguéis, empresas e etc, etc. E não querer trabalhar mais para ninguém. Esse, né, às vezes, a grosso modo, é o sonho de muita gente. Mas será que, de fato, quem tem várias casas de aluguel, várias empresas e bastante fortuna e uma conta abastada financeiramente, né? Será que realmente tem descanso? Será que realmente ele é feliz? Será que ele realmente conquistou tudo de bom e tudo de melhor? Será que ele realmente tem paz? Será que ele realmente consegue dormir e descansar de fato? Será que realmente ele é pleno? Ele está pleno de todas as áreas da sua vida? Ou será que isso vira um pesadelo com o tempo? Será que isso tirou o sono? Será que ele tem medo de que, né, investidor da Bolsa de Valores, que o corretor não faça um bom trabalho? Né? Reflete.
E vamos finalizar. Quando morrer, quando partir dessa terra, ele vai conseguir levar? Porque que eu saiba, em velório de todo mundo, não tem mudança. Em velório de todo mundo, de todos nós, não tem mudança. E uma coisa é certa, tanto eu quanto você vamos tombar a sepultura. Do pó viemos e para o pó retornaremos. Também é palavra. E depois disso? Eu não levei tudo aquilo que eu me desprendi maior parte do meu tempo para fazer, para conquistar, para realizar. E depois que eu conquistei, e que eu realizei, que tirou minha paz, e que tirou minha alegria, e que me tirou o meu tempo, né? Às vezes de cuidar de alguém, de amar, de proteger, né? Praticar o cristianismo, porque ser cristão é exatamente isso, é você amar, é você cuidar, é você zelar, é você ter um tempo para a pessoa. Então, depois de que você conquistou tudo isso, que você realizou todos esses sonhos, esses projetos, e desprendeu, né? E deixou de fazer, às vezes, o que geraria um propósito. E você morreu. Para onde tu vai? O que você plantou para a eternidade, para o futuro? Com quem você vai estar no futuro? Reflete. Porque eu refleti hoje nessa noite, nesse dia todinho. E eu fiquei imaginando, se eu tivesse na minha conta bancária hoje 3 milhões de reais, o que eu faria? Será que eu continuaria amando esse Deus, servindo Ele os 10% do meu tempo em adoração? Porque nesse mesmo capítulo aqui, 13 de Hebreus, todo o propósito, a vida de propósito, é adorar e expressar isso, que a minha boca expresse, louvor e adoração ao Senhor. E que toda a minha conduta declare esse amor e essa adoração ao Senhor. Será que eu com essa conta bancária, com essa condição financeira, será que eu estaria fazendo isto? Será que eu estaria? Porque uma coisa é certa, eu não sou melhor do que você. E eu estudando a palavra todos os dias, eu também não sou melhor que você, mas esse é o processo da santificação. E cada dia o Senhor vai nos purificando através da palavra, nos santificando, melhorando nós como pessoas, formando em nós o caráter cristão, né? E isto faz toda a diferença, né? Isso vai produzir em nós o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Né? Serdes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Também é fala de apóstolo Paulo, alguém que viveu para o Evangelho. E sabemos, né, a igreja primitiva, os mártires, o quanto eles sofreram e como foi o final deles. Agora o final aqui, né? O sol nasce para todos, então as tempestades, as dificuldades também para todos. Então, todos vão passar por aflições, todos vão ter o mesmo sol, todos vão estar debaixo do mesmo sol, do mesmo céu. Porém, nem todos vão para a eternidade. Concorda comigo? E o que faz você ir para a eternidade? Aqueles que me amam, seguem os meus preceitos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse em João 14,6. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Então, como eu posso seguir a Jesus? Então, reflete com essa palavra, né? E como eu disse, é uma palavra profética. O que Deus está dizendo como profecia? E Ele é um Deus imutável e a palavra dele não volta vazia e não cai por terra, porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, soberano. E reflete comigo. E Ele diz, terminando aqui, ó, na parte B do versículo, por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 5, fica para sua meditação, para o seu entendimento. Ore a Deus para que Ele te esclareça, para que Ele... para mim, Ele falou através dessa palavra que o meu foco está certo. Nem sempre esteve certo, mas hoje eu tenho certeza de que nada sei,
E eu tenho que ir todos os dias ao Senhor. Né? Isaías, quando chegou no Santo dos Santos e viveu aquela visão do soberano, e ele, eis que sou homem pecador, e habito junto com homens pecador, com lábios impuros, e temeu por tua vida. E ele, no Santo dos Santos, o que ele fez? Se prostrou e reconheceu quem era ele, a humanidade dele, a falha dele, a fraqueza dele. E também a grandeza daquele Deus que ele estava assistindo e vendo ali com seus olhos. E ele temeu. E quando ele temeu, ele reconheceu. E o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, reconhecendo que ele reconheceu. Porque quando nos prostramos diante do Senhor, dizemos quem somos e dizemos quem Deus é. E através dessa atitude, no quebrantamento, nós chegamos ao Senhor. E o Senhor chega a nós, né? E aí ele tocou com as brasas vivas, com a tenaz, que tirou do altar e purificou os lábios de Isaías e deixou ele pronto e apto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, é no dia a dia que nós vamos ao Senhor, e isto, no dia a dia, ele vai nos purificando, nos transformando, para que hoje eu esteja gravando esse vídeo e esteja vivendo de acordo com a palavra. Sou perfeito? Não. Se eu tivesse sido perfeito, eu já estava no céu. Mas eu estou caminhando, né? A santidade é exatamente isso. É separar-se do mal. O que é ser santo? Alguém que, vendo ali a maldade, vendo que pode ser bom e pode ser mal, ele escolhe ser bom. Ele escolhe fazer a coisa certa. E nós não somos bons por si próprio. O coração do homem é irrecuperável. O coração do homem é demasiadamente doente, demasiadamente perdido. Mas a graça do Senhor, de Jesus Cristo, nos abastece com tua misericórdia, com teu perdão, e assim vamos de glória em glória para chegar um dia perfeito, raiando como a aurora, para encontrar com o nosso Senhor. E é prática da palavra, todos os dias. Então, todos os dias, o meu conselho hoje para você e para mim: meditemos na palavra todos os dias, conversemos com o nosso Deus através da oração, da súplica, da intercessão, da ação de graça, do jejum, né, das renúncias e do amor. Pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E só o amor constrói. E quem é o amor? Deus é amor. 1 João 4,8. É a essência do amor. Deus te abençoe, Deus te consagre e prosperidade para você. Em nome de Jesus.